O menino estava com medo de entrar no quarto, a mãe descobriu algo horripilante. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Clara era mãe solteira e criava sozinha o menino Tiago, de 8 anos. Viviam com o salário modesto que ela ganhava como professora do ensino fundamental, mas a vida seguia tranquila, ao menos até o momento em que Tiago começou a falar sobre coisas que Clara não conseguia explicar. Mãe, eu não consigo dormir, Tiago sussurrou quando Clara entrou no quarto para lhe dar um beijo de boa noite. A parede do meu quarto respira no meu ouvido. Clara franziu a testa. O que você disse? Quem está respirando? A parede. Ela respira, como o fôlego de uma pessoa velha. É bem suave, mas eu escuto direitinho. Clara sorriu de leve e se sentou ao lado do filho. Talvez seja só o vento, meu amor. Este prédio é antigo. Sons estranhos são normais. Mas Tiago balançou a cabeça. O menino puxou o cobertor até o queixo, a voz quase trêmula. Não é vento. Tem calor. 3 dias depois, Tiago começou a colar fita adesiva na parede. Ele escolhia pedacinhos pequenos e os colava com cuidado, em fileiras horizontais. Clara se assustou quando viu o filho usando esparadrapo para tapar os ouvidos antes de dormir. Ela perguntou o motivo, e Tiago respondeu apenas para não ouvir mais. Ela começou a se preocupar. Será que o filho estava sendo traumatizado por alguma coisa? Ou seria pressão escolar? Clara procurou a professora de Tiago, Marta Lopes, uma mulher delicada, que vivia carregando pilhas de cadernos e uma garrafa térmica de chá de hortelã. A professora balançou a cabeça, tentando tranquilizá-la, dizendo que Tiago era um bom aluno e que não havia sinais de bullying. Talvez você devesse levá-lo a um psicólogo, mas, pessoalmente, acho que é só uma fase de imaginação muito fértil, sugeriu Marta. Clara concordou com um aceno, mas ainda assim não se tranquilizou. Naquela noite, depois que Tiago dormiu, ela decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes e ficar alguns minutos no quarto do filho, com a luz apagada, só para ouvir. O quarto estava escuro, silencioso. Clara se encostou levemente na cabeceira da cama, com a orelha próxima à parede que Tiago sempre mencionava. No começo, não ouviu nada. Apenas o tic-tac do relógio vindo da sala. Mas então, em um som extremamente sutil como um sopro fraco, quase imperceptível surgiu. Por que parece uma respiração? Ela murmurou, se endireitando. Na manhã seguinte, Clara examinou cuidadosamente a parede. Passou a mão por toda a superfície, pressionou com delicadeza em alguns pontos suspeitos. Não havia rachaduras visíveis, mas havia um ponto estranho. Quando ela tocou ali, uma corrente de ar leve passou entre seus dedos. Pode mesmo ser vento, murmurou para si mesma. Parede antiga, duto de ventilação ou alguma fenda. No dia seguinte, Clara desceu ao primeiro andar para falar com o zelador do prédio, Ernesto Ramalho. Era um homem de mais de 50 anos, cabelo grisalho, sempre com cheiro de graxa e cigarro. Ernesto era do tipo que achava tudo normal. Vento passando pela parede? Deve ter alguma rachadura na alvenaria, disse ele, bocejando. Você pode passar uma massa, ou eu chamo alguém para soldar quando tiver tempo. O senhor sabe o que tem do outro lado daquela parede? Clara perguntou. Ernesto fez uma careta. O apartamento 3D, né? Não, atrás é um vão. Antigamente passava um sistema de ventilação pelos andares, mas foi selado, acho que lá por 1996, depois de um vazamento de gás no porão técnico. Vazamento de gás? Clara se sobressaltou. Não foi nada muito grande, mas fizeram selar o porão técnico. Desde então ninguém mais entra lá. Clara voltou para casa com o coração inquieto. Naquela noite, Tiago voltou a se recusar a dormir sozinho. Empilhou livros contra a parede. Mãe, por favor, deixe eu dormir no sofá, ele implorou. A parede está contando histórias. Histórias? Clara perguntou. Histórias estranhas, e sobre a escuridão, sobre pessoas escondidas debaixo da terra, sobre um corredor que ninguém lembra. Eu não quero ouvir.
Clara o abraçou forte, tentando consolar, mas dentro de si, começava a surgir um medo silencioso. Ela não aguentava mais aquela sensação de impotência. Na manhã seguinte, ligou para um antigo colega de faculdade de engenharia Álvaro Moreira, hoje engenheiro civil autônomo, especializado em construção e acústica. Álvaro já tinha ajudado Clara a revisar o encanamento no ano anterior, e ela confiava nele. Clara. Há quanto tempo? Que bom ouvir sua voz, Álvaro atendeu, com voz animada. Aconteceu alguma coisa? Algo sério, Clara respondeu. A parede do quarto do meu filho está respirando. E talvez, sussurrando. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Você tá falando sério? Você precisa vir ver. Por favor, Álvaro. Naquela tarde, Álvaro apareceu. Trouxe uma maleta de ferramentas e alguns equipamentos de medição de pressão, som e uma câmera infravermelha. Álvaro encostou o ouvido na parede. Ficou em silêncio por um bom tempo. Tem vento, sim, confirmou. A pressão é baixa, mas constante. Não é vento vindo de fora. O que você acha? Álvaro deu leves batidinhas na parede. Tem uma câmara de ar entre os tijolos. Se o zelador estiver certo, isso aqui é o antigo duto de ventilação. E ainda está funcionando? Não está funcionando, mas ainda existe. O importante é, para onde ele leva. Talvez leve até algum lugar onde tem alguém, Clara disse em voz baixa. Álvaro a encarou. Você está pensando no quê, Clara? Ela não respondeu. Mas dentro de si, o medo começava a tomar forma como uma sombra escondida na escuridão, esperando alguém chegar perto o bastante para sussurrar no ouvido. Clara, você precisa esclarecer isso, disse Álvaro, sentado à mesa da cozinha após terminar as medições preliminares. Há som dentro da parede, sem dúvida. Mas não é som de vento. Clara tremia ao servir chá. O que isso quer dizer? Álvaro lhe entregou um pequeno gravador. Deixe isso no quarto do Tiago esta noite. Você não precisa ouvir agora. A gente analisa depois. Clara assentiu. Nunca se sentirá tão vulnerável. Ao ver Tiago encolhido no sofá, abraçado ao travesseiro, com olheiras profundas após tantas noites sem dormir, o coração dela se apertou. Mãe, e o menino murmurou. Eu não quero mais voltar para aquele quarto. Eu sonhei que a parede tinha boca. Sonhou de novo? Clara se sentou ao lado dele. Conta pra mamãe o que você sonhou. Tinha uma pessoa sentada do outro lado da parede. Ela contava histórias de fadas. Mas não eram como as que você conta. Eram histórias escuras. Ela falava palavras estranhas, mãe. Tipo a escuridão do porão, ouvidos de criança ouvem melhor que os dos adultos. Clara ficou imóvel. Naquela noite, Clara posicionou o gravador exatamente como Álvaro havia instruído. Depois de colocar Tiago para dormir no sofá, voltou ao quarto e deitou-se, mas não conseguiu pegar no sono. Em sua mente, uma pergunta ecoava sem parar: quem? Quem está fazendo isso? Na manhã seguinte, Álvaro voltou. Inseriu o cartão de memória no notebook e abriu o arquivo de áudio gravado durante a noite. Clara sentou-se ao lado dele, apertando forte o braço da poltrona. No começo, apenas a respiração ritmada de Tiago. Um som suave de lençol quando ele se mexeu. Depois, um longo silêncio. Então, um som apareceu. Baixo. Muito baixo. Como um sussurro, quase um assovio entre os dentes. Álvaro aumentou o volume. O som ficou mais claro, mas ainda suave, como abafado por algodão. Era uma voz. Voz humana. A voz de um homem velho, pastosa, monótona, lendo alguma coisa. Era uma vez um menininho que morava num quarto com uma parede que sabia ouvir. A parede gostava de escutar cada sonho. Clara se levantou num pulo, o rosto pálido. Meu Deus, o que é isso? Álvaro pausou a gravação. Isso não é eco acidental. É alguém sussurrando de propósito.
E claramente sabe que tem uma criança no quarto. Clara mal conseguia falar. Álvaro, o que a gente faz? Álvaro ficou em silêncio por alguns segundos. Acho que precisamos verificar o duto de ventilação. Parece que ele nunca foi selado completamente, ao contrário do que o zelador disse. Naquela mesma tarde, Álvaro trouxe uma câmera endoscópica profissional. Com cuidado, perfurou um pequeno orifício exatamente onde o vento passava. Após alguns minutos, a câmera atravessou os tijolos revelando uma espécie de duto longo e estreito, que descia verticalmente. É isso. O antigo sistema de ventilação. Vai do andar de cima até o porão técnico, confirmou Álvaro. Precisamos descobrir até onde ele leva. Clara ficou apreensiva. Então, e se alguém está falando, e ele está onde? Pode estar em algum lugar do prédio, Álvaro respondeu. Ou no porão técnico selado. Clara ligou de novo para o Sr. Ernesto. Desta vez, o zelador pareceu desconfortável ao ouvir menção ao sistema de ventilação. Eu achei que aquilo já estava lacrado, disse ele, franzindo a testa. Quando troquei os pisos em 2004, vi que alguns estavam tapados com cimento. E o senhor tem certeza que todos estavam? Clara questionou. Você tá achando que tem alguém dentro desses dutos? Ernesto riu de canto. Ah, professora, isso aqui não é filme de terror. Então me dê uma autorização para inspecionar o porão técnico, Clara disse, com voz firme. Ou notifico as autoridades sobre risco à segurança do edifício. Ernesto suspirou. Tá bom, tá bom. Volta aqui amanhã, que eu levo você. Mas já aviso lá embaixo só tem mofo e entulho. Naquela noite, Tiago teve outro pesadelo. Acordou aos gritos no meio da madrugada, suado, gaguejando, para de contar. Eu não quero ouvir. Eu odeio essas histórias de orelhas na parede. Clara o abraçou com força, lágrimas escorrendo pelos cabelos dele. Sou eu, filho. A mamãe tá aqui. Você está seguro? Não. Ele ainda tá lá. Ele falou, e não tenha medo, são só ouvidos escutando, eu odeio aquela voz. Clara olhou para a parede. Sob a luz fraca do abajur, ela permanecia imóvel, silenciosa, inofensiva. Mas Clara sabia havia algo atrás dela, algo que respirava, que observava, que sussurrava. Na manhã seguinte, Clara ligou para Álvaro. Precisamos descer até o porão técnico. Hoje. Álvaro assentiu. Tudo bem. Mas quero chamar mais uma pessoa, um ex-colega, chamado Alexandre. Alexandre? Alexandre Gomes. Engenheiro civil, mas já trabalhou com estruturas antigas que tinham sistema de ventilação. Ele entende disso melhor do que eu. Clara concordou. Quando Alexandre apareceu, ela viu um homem de cerca de 40 anos, alto, de expressão séria, carregando plantas do edifício dobradas dentro de um tubo de couro. Prazer, Dona Clara, disse ele, apertando sua mão. O Álvaro me contou o caso. Parece estranho, mas é bem parecido com uma ocorrência que enfrentei em 2018, em Uberaba. Um velho que morava perto de um posto de gasolina usava um sistema antigo para escutar toda a vizinhança. Clara estremeceu. Então coisas assim já aconteceram? Alexandre assentiu. Nunca subestime o quão doentia pode ser a mente humana. Quando alguém encontra uma forma de estar perto um dos outros sem ser percebido, eles são capazes de tudo. Álvaro interrompeu. Vamos seguir o percurso do duto a partir do quarto do Tiago. Com sorte, ele leva direto ao porão técnico. Alexandre abriu a planta e apontou para uma linha tracejada que cruzava o prédio verticalmente. Aqui o eixo principal da ventilação. Vai do quinto andar até o porão técnico. Se não foi totalmente selado, é perfeitamente possível que transmita som. Clara apertou os punhos. Então vamos. O porão técnico ficava atrás de uma velha porta de ferro, trancada com um cadeado enferrujado. Seu Ernesto abriu o cadeado e franziu os olhos quando a lanterna de Álvaro iluminou o interior. Vamos rápido, esse lugar é empoeirado, o ar é pesado, murmurou.
Lá dentro, o ambiente era frio, úmido e abafado. Teias de aranha por toda parte, manchas de mofo se espalhavam pelas paredes. Caminharam por um corredor longo, onde a luz só alcançava poucos passos adiante. Então pararam diante de uma porta metálica menor. Havia sinais de que já fora arrombada por dentro. Estão vendo? Alexandre apontou. Alguém já morou aqui. E não queria ficar preso. Clara ficou com a garganta travada. Álvaro abriu a porta lentamente. A luz da lanterna invadiu um cômodo pequeno pouco maior que um quarto normal. As paredes estavam forradas com placas acústicas coladas com fita adesiva. Num canto havia uma mesa de madeira, um computador antigo, livros, gravadores, caixinhas de som e, em especial, um microfone fixado no teto, exatamente abaixo do duto de ventilação. Clara arfou e recuou, quase caindo. Meu Deus, alguém morava aqui. E sussurrava no ouvido do meu filho todas as noites. Como é possível alguém viver aqui sem que ninguém soubesse? Clara se afastou até o corredor úmido, com as mãos na cabeça, sentindo-se prestes a vomitar. Álvaro ergueu a mão, sinalizando para que ela respirasse. Você tá bem? Eu só não consigo acreditar, Clara ofegava. Debaixo dos nossos pés, alguém falava num microfone, como se contasse histórias pro meu filho. Alexandre se ajoelhou e apontou a lanterna para o interior do quarto. Olhem isso. As paredes foram isoladas com espuma acústica. Luzes LED embutidas no teto. Esse lugar não foi improvisado. A pessoa aqui era meticulosa. Mas por quê? Clara mal conseguia falar. Álvaro balançou a cabeça e se aproximou da mesa de madeira. Em cima, um notebook Dell antigo, ao lado de um emaranhado de cabos. Tem energia. A máquina ainda funciona, disse ele, conectando o carregador à tomada. Uma luz fraca apareceu na tela. O sistema iniciou. Alexandre puxou um caderno do compartimento inferior da mesa. Folheou algumas páginas. Anotações sobre os apartamentos. Estão numerados. Por exemplo, 3D criança reage fácil, voz alta chora muito, gravar, sempre às 21h30. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Álvaro abriu uma pasta no computador. A interface era simples, com uma pasta chamada Curitiba Projeto. Dentro, arquivos como 1 a banheiro 2022-06-14, 2B quarto manhã, 3D história noite 7. Meu Deus, Álvaro sussurrou. Ele gravava tudo. Todos os cômodos do prédio. Clara tremia. Abre um arquivo, mais de outro apartamento. Álvaro clicou em um chamado O2B quarto 2023-01-10. O áudio começou o som de água, escova de dentes, depois uma risadinha feminina. Luiz, não mexe nisso. É a casa da Carmen, exclamou Clara. Ela tem um filho chamado Luiz. O AP2B é logo abaixo do meu. Alexandre ficou em silêncio. Então ele não estava atrás só do Tiago, mas de todo o prédio. Clara desabou no chão, tonta. Ele vigiou todo mundo, por anos. Álvaro fechou o arquivo. Abriu outro O3D História Noite 6. O som começou. Primeiro, respiração claramente de um homem mais velho. Depois, a voz surgiu, pausada. Pequeno ouvinte, não tenha medo. A história de hoje é sobre um garotinho que vivia com a mamãe. Ele era muito curioso. E sabe de uma coisa? Ele tinha ouvidos muito especiais. Clara se levantou num salto e gritou: desliga. Desliga isso agora. Álvaro parou o áudio imediatamente. Desculpa, me desculpa. Desgraçado, ele está falando diretamente do meu filho. Ele sabe o nome, o apartamento, a hora de dormir. Álvaro, eu vou enlouquecer. Alexandre se aproximou, tenso: precisamos chamar a polícia imediatamente. Isso não é apenas invasão de privacidade, é gravíssimo. E o Tiago? Clara se virou, quase implorando. Se ele descobrir que estamos investigando, o que ele pode fazer?
Será que ainda está nesse prédio? Álvaro refletiu. Pode ser que ele já tenha fugido. Ou que ainda viva aqui, fingindo ser um morador comum. Mas com certeza, ele já esteve aqui nesse subsolo por muito tempo. Alexandre pegou o microfone no teto, ligado a um cabo que seguia pelo duto. Aqui está. Foi assim que ele transmitia a voz. Do microfone, a voz subia por alto-falantes minúsculos. O som seguia direto pelo duto até o terceiro andar. Mas por que só o Tiago ouvia? Clara perguntou. Álvaro se virou. Porque crianças são mais sensíveis a sons de baixa frequência. E ele sabia cronometrar, contava histórias exatamente na hora de dormir, quando o prédio estava mais silencioso. Clara cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, eu achava que meu filho estava delirando. Álvaro pôs a mão no ombro dela. Clara, ninguém seria capaz de imaginar algo assim. Mas agora está tudo claro. Precisamos entregar todas essas provas à polícia. 1 hora depois, a polícia local estava no prédio. 2 oficiais, um jovem chamado Rafael Moreira e uma policial chamada Teresa Domingues, foram designados para o caso. Queremos levar todo o equipamento para análise, disse Teresa, após inspecionar o cômodo. Por favor, eu só quero saber quem fez isso, Clara falou com a voz trêmula. Rafael assentiu. Vamos começar pela lista de moradores, cruzar com imagens das câmeras e verificar os registros de consumo elétrico do porão técnico. Essa pessoa certamente evitava usar os sistemas principais para não chamar atenção. Alexandre acrescentou, há uma chance de que ele viva no próprio prédio, mas deixa aqui toda noite por passagens técnicas. Clara então lembrou de um detalhe. Ele repetia uma frase nas gravações. O Tiago me contou. Algo como a voz da criança é o som mais verdadeiro. Teresa anotou imediatamente. Álvaro completou. Vimos uma lista de monitoramento com detalhes de cada apartamento. Dá para cruzar isso com os dados da companhia elétrica e verificar quem tem padrões estranhos. Rafael se voltou para Clara. Tem alguém no prédio que a senhora acha suspeito? Alguém que pareça deslocado, ou com comportamento incomum? Clara hesitou. Não, quer dizer, espera, tem um senhor que mora no 4C. Muito calado. Sempre sentado sozinho no banco do térreo. Nunca vi ele conversar com ninguém. Nem sei o nome dele. Álvaro confirmou. Já vi esse cara. Ele não parece um morador comum. Rafael anotou. 4C, tudo bem. Vamos investigar. Depois que os policiais foram embora, Clara ficou sentada em silêncio na sala. Tiago estava ao lado dela, desenhando. O desenho mostrava um quarto, com paredes verdes, e saindo da parede uma orelha gigantesca. O que é isso, filho? Ela perguntou suavemente. É a orelha da parede, Tiago sussurrou. Ela é bem grande. Quando eu falo com a mamãe, ela fica em pé. Clara sentiu um nó apertar sua garganta. Mas agora a mamãe já sabe. E não vai deixar aquela orelha te escutar nunca mais. Tá bom. Ela abraçou o filho, com tanta força que Tiago soltou um gemido. Ai, mãe, e mais devagar, e Tiago sorriu fraquinho. Clara deu uma risada entre as lágrimas. Desculpa. É que, e a mamãe te ama muito. Álvaro saiu do quarto. Clara, e talvez seja melhor o Tiago ficar em casa por um tempo. Eu conheço uma psicóloga excelente em Porto Alegre. Ela pode ajudar ele a superar isso. Clara assentiu. Obrigada, Álvaro. Se não fosse você. Álvaro fez um gesto com a mão. Ainda não terminamos. Esse cara ainda não mostrou o rosto. Clara apertou os punhos. Vamos precisar de uma autorização para acessar toda a área técnica, disse Alexandre na manhã seguinte, quando o grupo se reuniu novamente no térreo. Se quisermos seguir o sistema de ventilação por completo, vamos ter que abrir as tampas técnicas nos tetos de todos os andares e também no subsolo. Não há outra opção. E o seu Ernesto? Clara perguntou.
Será que ele vai permitir? Álvaro assentiu. Liguei para ele ontem à noite. Ele disse que libera as chaves, desde que tenha pelo menos um engenheiro supervisionando. Alexandre deu um sorriso irônico. Ou seja, lá vou eu. Naquela manhã, o céu de Curitiba estava cinzento, as nuvens baixas ameaçavam chuva. Eles se encontraram com o Sr. Ernesto na sala de manutenção do térreo, onde eram guardadas as chaves mecânicas e os mapas técnicos do prédio. Vocês têm certeza disso? O Sr. Ernesto perguntou mais uma vez, segurando um molho de chaves enferrujadas. Lá embaixo é úmido, ninguém entra há quase 20 anos. O mofo pode fazer qualquer um desmaiar. Estamos com lanternas, máscaras com filtro, exaustores. Pode ficar tranquilo, respondeu Alexandre com firmeza. E se alguém já tiver vivido lá embaixo? Clara perguntou, a voz rouca. O Sr. Ernesto não respondeu. Apenas entregou as chaves a Álvaro, e murmurou, vão com cuidado. Eles começaram pelo terceiro andar, onde ficava o quarto de Tiago. Álvaro removeu a tampa do teto técnico e inseriu a microcâmera pela tubulação que ele já havia inspecionado antes. Esse duto vai direto para baixo, informou. Não tem bloqueio como o desenho da planta indicava. Alexandre pegou a planta antiga e comparou. Balançou a cabeça. Não faz sentido. A planta mostra claramente que termina no primeiro andar. Mas o duto continua. Isso significa que ou a planta foi adulterada, ou esconderam alguma coisa. Álvaro fez a microcâmera descer ainda mais. Depois de um tempo, ele parou. Viu alguma coisa? Clara sussurrou. Álvaro assentiu. Tem um ramal que desce até o porão técnico. Pela estrutura, parece haver um cômodo construído de forma irregular. Esse cômodo está conectado diretamente ao sistema de ventilação. O cômodo do contador de histórias, murmurou Alexandre, com os lábios cerrados. Clara sentiu as pernas congelarem. Vamos descer. Levaram quase 2 horas para seguir os dutos desde o terceiro andar até o porão técnico. Tiveram que remover várias tampas de teto, usar lanternas infravermelhas e medidores de pressão para examinar os ramais menores. Por fim, chegaram diante de uma porta de ferro enferrujada, escondida atrás de um painel de madeira velho da sala elétrica do porão técnico. Álvaro apontou a lanterna. O cadeado foi cortado e soldado de novo por dentro. Olhem, a solda é irregular firme, mas feita às pressas. Pode ser que alguém tenha sido trancado aqui e precisou sair. Alexandre inseriu a chave na fechadura. O clique seco ecoou. A porta se abriu. Um ar frio saiu como se tivessem aberto um freezer. Clara levou a mão ao nariz para conter o cheiro forte de mofo. Entraram. Aquilo não era uma sala técnica comum. As paredes eram grossas, havia janelas pequenas cobertas com tábuas de madeira, e uma segunda porta de aço no canto esquerdo. Álvaro se aproximou e girou a maçaneta com cautela. A porta se abriu lentamente, revelando um cômodo escuro, iluminado apenas pelos feixes das lanternas. Era uma sala pequena. As paredes forradas com material acústico. Num canto, havia uma escrivaninha com gravadores, um computador, livros e um microfone apontado para o teto conectado diretamente ao duto recém-explorado. Na parede, dezenas de fitas adesivas antigas, com números e rabiscos, 2 A Risada da Manhã, 3D Hora da Canção de Ninar, 4C Silêncio Noturno. Meu Deus, Clara sussurrou, tremendo. Esse cara não só gravava, ele classificava os sons por emoção. Álvaro ligou o computador. Uma interface antiga apareceu. Sem senha. A pasta principal se chamava O Ouvido que Escuta. Clara fechou os punhos. Meu Deus, ele era obcecado. Álvaro abriu alguns arquivos. A voz de uma criança soou, mamãe, tô com sono, era Tiago. E então a voz dela, dorme, meu amor, a mamãe tá aqui. O áudio estava editado, cortado, repetido várias vezes como uma música. Alexandre encontrou um pequeno transmissor, ligado ao microfone e aos alto-falantes instalados no teto. Ele usava uma frequência interna para transmitir os sons pelos dutos. Ninguém sabia,
porque ele não estava conectado ao sistema central. Debaixo da escrivaninha havia uma gaveta. Álvaro a puxou. Dentro estavam RG, passaporte antigo e algumas fotos em preto e branco. Um homem de cerca de 60 anos, olhos fundos, cabelo grisalho, vestindo jaleco de engenheiro. O crachá dizia, de Mateus Silva. É ele, disse Álvaro em voz baixa. Mateus Silva. Ex-engenheiro acústico. Já ouvi falar dele, foi demitido por usar tecnologia de escuta para fins pessoais. Clara ofegou. Então ele morava aqui, bem debaixo da gente? Alexandre assentiu. Talvez por anos. Talvez mais. Viveu como um fantasma sem registro, sem conta de luz, sem água. Usava baterias para alimentar o computador, gravava cada som. Clara recuou. Não conseguia suportar a ideia de que um homem assim tivesse escutado quando ela ninava o filho, conversava, até mesmo nos momentos mais íntimos. Precisamos entregar tudo isso para a polícia. Hoje mesmo. Álvaro pegou um HD externo e começou a fazer backup de todos os dados. Se ele perceber que foi descoberto, pode apagar tudo. Temos que agir rápido. Alexandre fechou a tampa do computador. Tem mais uma coisa. O quê? Clara levantou os olhos. Alexandre apontou para o teto. Ele instalou um ramal extra que leva até o apartamento 4C. 4C de novo. Clara franziu a testa. Eu já disse. Tem um velho estranho morando lá. Quase nunca sai. Sempre fica sentado no banco do térreo. Álvaro exclamou, vi se ele saiu do porão e agora vive como um morador comum. Alexandre puxou o celular. Temos que avisar agora. Se ele ainda tiver algum equipamento funcionando, pode estar ouvindo tudo o que estamos dizendo. Clara segurou a mão de Álvaro. Eu não vou deixar esse homem chegar perto do meu filho outra vez. Álvaro a olhou nos olhos. Você não vai estar sozinha. Vamos acabar com isso. Clara, você tem certeza que está bem? Álvaro perguntou ao vê-la paralisada, mãos trêmulas, tão tensas que os dedos estavam brancos. Clara não respondeu. Estava olhando fixamente para a microcâmera minúscula que Álvaro acabará de retirar de trás do duto. Era do tamanho de uma moeda, com fios embutidos no teto. Um olho invisível que observava sua casa, todos os dias, todas as horas, sem que ela soubesse. Ele não só escutava, disse Alexandre lentamente. Ele via. Quantas dessas tem? Clara perguntou com a voz rouca. Álvaro abriu uma caixinha de madeira que havia encontrado num canto da sala e colocou sobre a mesa. Dentro, havia 8 microcâmeras idênticas à primeira. Cada uma tem uma marcação, 1A, 2B, 2C, 3D, são todos os apartamentos do prédio, explicou, e então olhou para Clara, o seu também. Clara estremeceu. Sentou-se pesadamente, a cabeça baixa. Alexandre revirou mais uma gaveta sob a mesa. Encontrou um maço de papéis antigos, grampeados, era uma lista detalhada dos apartamentos, horários de rotina, características acústicas e símbolos estranhos. Olha isso, entregou aos policiais Teresa e Rafael, que haviam acabado de entrar. Parece que ele categorizava o comportamento dos moradores pela frequência da voz e pelas reações quando percebiam estar sendo observados, disse Teresa. Isso é doentio. O agente Rafael Moreira estava analisando o computador. Abriu a pasta chamada Emoções e surgiram dezenas de vídeos. Pequenos trechos de segundos a alguns minutos mostrando cenas da vida privada, gente cozinhando, trocando de roupa, crianças correndo, até mesmo cenas de banho. Inacreditável, Rafael apertou os lábios. Ele gravava as pessoas nuas. Isso é crime grave. Álvaro apontou para o canto da tela, os vídeos eram salvos no disco D, em gravação contínua. Mas os trechos especiais ele guardava numa pasta chamada Favoritos. Clara não teve coragem de olhar. Virou o rosto, mas Rafael abriu a pasta para verificar e franziu o senho. Aqui está. Todos são do apartamento 3D o da senhora, disse ele. O primeiro arquivo foi salvo há mais de 2 anos.
Clara baixou a cabeça, o corpo inteiro tremendo. Ela não queria saber há quanto tempo estava sendo observada. Só sabia que, desde que Tiago tinha 5 anos, eles haviam sido vigiados por alguém que vivia nas sombras, acompanhando cada respiração. Também tem áudio, disse Teresa. Vou enviar todo o HD para a equipe de investigação especial em São Paulo. Eles têm ferramentas para decodificar e recuperar os arquivos deletados. Alexandre ficou em silêncio por um instante, depois apontou para um aparelho retangular no chão, algo que antes haviam pensado ser apenas uma bateria. Não era só gravação, ele também transmitia sinais, disse Alexandre. Aparentemente, ele usava ondas ultrassônicas para conduzir o som pelas paredes sem interferência. O que você disse? Clara ergueu os olhos, arregalados. Este aparelho filtra ruídos. Ele permite que o som passe com mais clareza através de materiais densos como concreto. Isso explica por que só o Tiago conseguia ouvir claramente, e você não. Teresa assentiu, virando-se para Álvaro. Quero que todos esses equipamentos sejam transportados como prova, sob minha supervisão. Álvaro fechou o computador e começou a desconectar os cabos. Vou cuidar disso com todo o cuidado. Clara ficou sentada em silêncio num canto. Tiago estava naquele dia na casa da vizinha do 2º andar, Dona Carmen. Mas mesmo com o filho seguro, Clara sentia-se uma mãe fracassada. Todas as vezes que Tiago havia pedido socorro, ela ignorou. Todas aquelas noites em que ele era assustado por uma voz aterrorizante, e ela dormia tranquilamente do outro lado da parede. Alexandre pousou a mão no ombro dela. Clara, você descobriu isso. E isso é o mais importante. Graças a você, dezenas de famílias podem se livrar de um crime silencioso que se arrastava há anos. Eu só não consigo parar de pensar, disse Clara, com a voz embargada, e que se eu tivesse escutado o meu filho desde o início, ele não teria passado tanto tempo com medo. Álvaro sentou-se ao lado dela, os olhos suaves. Ninguém imaginaria algo assim. Sussurros através das paredes? Quem acreditaria? Rafael interrompeu. Conseguimos confirmar a identidade do responsável. Como vocês disseram, o nome dele é Matheus Silva, 60 anos, ex-engenheiro de acústica em São Paulo, demitido há 12 anos por envolvimento em um caso de escuta clandestina de clientes de alto padrão. Tem foto dele? Perguntou Alexandre. Teresa mostrou o celular. Na tela, um rosto familiar, olhos fundos, cabelo branco, barba rala e um olhar que nunca se fixava em ninguém. Clara se sobressaltou. É o velho do banco no térreo, ele mora no 4C. Exatamente, confirmou Rafael. Ele registrou residência lá, mas segundo os dados de água e energia, o apartamento não apresenta sinais de uso há 3 anos. Então ele só fingia ser morador, mas na verdade vivia no porão técnico. Clara perguntou, o coração acelerado. É uma possibilidade. Ou então ele alternava entre os dois locais. Pelas imagens que reunimos, as câmeras de segurança o flagraram vagando pelo prédio diversas vezes à noite. Alexandre suspirou. Estamos lidando com alguém que tem conhecimento técnico, entende de arquitetura, vive recluso e tem obsessão por vozes. Teresa prosseguiu, vamos emitir um mandado de busca regional e rastrear as câmeras de trânsito. Se ele ainda estiver na cidade, será encontrado. Clara cerrou os punhos. Ele precisa pagar por isso. Naquela tarde, todos os equipamentos foram levados para a delegacia local. Antes de partir, Álvaro sugeriu verificar todos os apartamentos com sinais de escuta. Temos que selar todos os dutos antigos, remover qualquer dispositivo suspeito, disse ele ao Sr. Ernesto, que agora só conseguia ficar parado, com o rosto pálido. Eu não sabia de nada, Ernesto sussurrou. Achei que era só um andar técnico trancado, eu nunca imaginei. Ninguém imaginou, respondeu Álvaro. Clara voltou para casa já com o céu escurecendo. Foi buscar Tiago na casa de Carmen, que agora olhava de outro jeito. O olhar de quem finalmente percebia que horrores sempre existiram por perto, mas ninguém ousava enxergar. Mãe, Tiago sussurrou enquanto entravam no apartamento. A orelha da parede ainda tá aí. Clara se ajoelhou e o abraçou.
Não, meu amor. A mamãe tirou ela dali. E não vai deixar ninguém mais te escutar se você não quiser. Então, posso contar uma história para você? Clara sorriu, os olhos marejados. Pode. A mamãe quer muito ouvir. O menino começou a contar. Histórias sobre dragões, sobre florestas com árvores que cantavam, sobre uma caixa de som velha enterrada no chão que já não sussurrava mais. Clara ouvia em silêncio e, pela primeira vez em meses, escutou a voz do filho límpida, inocente sem se misturar a nenhuma outra voz vinda do outro lado da parede. 2 dias após a descoberta de todos os dispositivos de escuta e gravação no porão técnico, o clima no prédio era de pura tensão. Todos os moradores estavam em choque, indo um a um bater na porta de Clara para perguntar o que sabiam. Ela se tornará a primeira que teve coragem de falar e também a primeira a despertar todo o edifício de um pesadelo que durou anos. Dona Clara, eu lembro de ter ouvido uns barulhos estranhos no banheiro de madrugada. Mas achei que era vazamento, disse uma jovem do 2º andar, o rosto pálido. Minha filha também dizia que ouvia alguém rindo baixinho enquanto dormia. Eu cheguei a brigar com ela, achando que era invenção, suspirou uma senhora, com os olhos cheios de arrependimento. Clara não disse nada, apenas assentia em silêncio. Estava exausta, mas dentro de si queimava uma determinação de não deixar que o culpado escapasse da justiça. Naquele meio-dia, Teresa e Rafael voltaram com novidades. Localizarmos Mateus, disse Teresa. Ele estava escondido num cômodo de um galpão antigo da empresa de construção nos arredores da cidade. O grupo de operações especiais o prendeu hoje cedo. Então ele não estava mais aqui? Clara perguntou, surpresa. Eu pensei que ainda estivesse rondando o prédio. Rafael balançou a cabeça. Parece que, ao perceber que o sistema dele foi descoberto, ele fugiu durante a noite. Mas não chegou muito longe. Alguém ajudou ele? Alexandre quis saber. Ainda não sabemos, respondeu Teresa. Mas pelo que foi reunido, tudo indica que ele agia sozinho de forma extremamente meticulosa e obsessiva. Ele fez mapas acústicos dos apartamentos, ajustava a frequência conforme os horários de cada morador. Álvaro franziu a testa. Mas para quê? Para se entreter? Para controlar? Ou só por doença? Rafael respirou fundo. Ele disse e estou citando, e a voz das crianças é a única que ainda guarda a verdade. Os adultos mentem. As paredes escutam tudo. Clara estremeceu. Aquela frase repetida por Tiago em tantos pesadelos agora tinha som e origem reais. Não havia mais dúvida, de Mateus Silva era o sombra que habitou o cotidiano de sua família durante 2 anos. Revistamos o apartamento 4C, acrescentou Teresa. Quase não havia sinais de uso, mas encontramos um rádio pequeno, uma gaveta com pastas antigas e algumas ferramentas. Então ele usava o 4C como base secundária? Clara perguntou. Exatamente. Mas o lugar onde realmente morava era o porão técnico. Clara ficou em silêncio. Cada nova informação sobre Mateus tornava o quadro mais claro e mais grotesco. A esposa dele morreu num acidente elétrico, continuou Teresa. Depois disso, ele vendeu tudo e desapareceu de São Paulo. A polícia suspeitou dele em alguns casos de vozes misteriosas em bairros antigos de Uberaba, mas não havia provas. Álvaro perguntou de súbito o que ele disse quando foi preso. Rafael abriu o caderno e leu, palavra por palavra. Eu não fiz nada errado. Eu só escutei. Dei às crianças uma voz melhor do que a dos pais delas. Eu não toquei em ninguém. Eu sou a parede. Eu sou o ouvido. Eu sou o som verdadeiro. Clara ficou arrepiada. Ele acha que é parte do prédio? Exatamente, confirmou Teresa. E isso torna ainda mais perigoso. Porque ele acredita, de verdade, que nasceu para isso. Alexandre estremeceu. Um louco com alto nível técnico, vivendo nas sombras. Álvaro passou a mão pela testa. Quantos anos, e ninguém soube. Ninguém ouviu. Ninguém falou. Só ele escutava tudo.
Clara soltou um longo suspiro e olhou para Teresa. Ele vai ser indiciado, né? Com todas as provas escutas, gravações ilegais, invasão grave de privacidade, somado ao desequilíbrio psicológico, vamos indiciá-lo e solicitar avaliação psiquiátrica para garantir a segurança da comunidade. E se for considerado incapaz? Clara insistiu. Então será internado compulsoriamente. Mas pode ficar tranquila, vamos garantir que ele nunca mais volte para cá. Clara fechou os olhos por um longo tempo. Ainda ouvia, em sua mente, os antigos sussurros, aquele som que agora ela sabia exatamente quem tinha criado. Não era um demônio, nem um fantasma. Era um homem de carne e osso com ouvidos maiores do que os de qualquer um, e uma obsessão doentia por crianças. Naquela tarde, Tiago desenhava na sala. Ele usava giz de cera para criar uma imagem de um quarto com uma parede aberta dentro. Havia um velho barbudo contando histórias para um microfone. O desenho era repleto de preto, cinza e azul escuro. Esse é o tio da parede, filho? Clara perguntou suavemente. Tiago assentiu. Ele não tem boca, mas a voz dele é alta. Eu nunca vi o rosto dele. Só a mão que segurava o microfone. Era magra, cheia de veias verdes, tipo mão de zumbi. Clara se arrepiou. Você ainda sonha com ele? Não, respondeu Tiago, sorrindo. A parede ficou quieta. Clara o abraçou com força. Naquele momento, sentiu seu coração um pouco mais leve. Não porque Mateus tivesse sido preso, mas porque, pela primeira vez em meses, seu filho conseguia desenhar o formato do medo. E quando o medo tem forma, ele pode ser redesenhado, encolhido, dobrado e deixado num canto para que a luz ilumine o resto. Na noite seguinte à prisão do Sr. Mateus, Clara acendeu todas as luzes do apartamento. O espaço estava todo iluminado, mas dentro dela ainda havia escuridão. Tiago se encolhia no sofá, os olhos abertos, sem piscar. Mãe, disse ele, cansado, acho que tem som vindo do travesseiro. Clara apertou a mão do filho. Não tem, meu amor. A mamãe já verificou. A parede está selada. Ninguém mais pode te ouvir. Mas eu ainda escuto você. Clara sorriu, pálida. Isso é bom, meu amor. Nós escutamos um ao outro não mais, e pela parede. Ela sabia que Tiago ainda não estava pronto para voltar ao normal. A prisão de Mateus não apagava os meses de terror psicológico que ele havia sofrido. Uma criança de 8 anos vivendo entre dúvida, medo e descrença não se recupera em poucos dias. Na manhã seguinte, Álvaro voltou com uma equipe de técnicos. Trouxeram furadeiras, cimento, vedadores e um plano para reformar todo o sistema de ventilação do apartamento de Clara. Vamos derrubar a parede do quarto do Tiago, colocar isolamento acústico moderno e reconstruí-la completamente. Também vamos vedar qualquer duto sonoro restante, explicou Álvaro. Clara olhou para o quarto que antes fora o espaço de descanso do filho, agora parecia uma caverna amaldiçoada. Tem que ser feito. Quanto antes, melhor, ela assentiu. Levou Tiago até o apartamento de Dona Carmen, no segundo andar, pedindo para cuidarem dele por algumas horas. Tiago não protestou. Ele não gritava mais como antes, mas o silêncio prolongado agora a preocupava ainda mais. Na hora de se despedir, Tiago segurou a mão da mãe. Mãe, e se a parede voltar a falar, você vai acreditar em mim? Clara se ajoelhou e olhou nos olhos do filho. Eu prometo, meu amor, da próxima vez, se você disser, eu acredito. Mesmo que pareça loucura para os adultos, a mamãe vai acreditar em você. O menino assentiu levemente e entrou com Dona Carmen. Clara ficou parada no corredor, com lágrimas escorrendo pelas mangas. A reforma durou 3 dias. Clara contratou uma equipe indicada por Álvaro, formada por profissionais que já haviam trabalhado em estruturas com sistemas acústicos complexos. Eles removeram cada tijolo, aspiraram o pó dos antigos dutos, inspecionaram todos os trechos de tubulação e usaram cimento especial para selar qualquer abertura. Encontramos algumas microcâmeras escondidas atrás das tomadas, disse um técnico chamado Salvador. O cara era cuidadoso.
As soldas são recentes. Álvaro acompanhava cada detalhe. Tudo tem que ser selado. Nenhum buraco pode restar. Essa parede tem que ser uma parede de verdade. Clara assistia ao trabalho do amanhecer ao entardecer, como se aquele processo fosse a única forma de recuperar um pouco da paz que lhe fora roubada. Na noite do terceiro dia, o quarto estava pronto. A nova parede tinha um tom cinza suave, sem vestígios de microfones, dutos ou qualquer coisa que fizesse Clara estremecer. Adicionamos uma camada tripla de isolamento acústico no meio, explicou Álvaro. Se alguém tentar sussurrar de algum lugar, só vai escutar o silêncio. Clara assentiu. Obrigada, Álvaro. Ele a olhou com tristeza. Agora, a parte mais importante é você que vai precisar curar. Naquela noite, Clara trouxe Tiago de volta. O menino olhou para o quarto novo com desconfiança. Não, e não parece o mesmo, disse Tiago. Não é mesmo. Esse é um lugar novo onde ninguém pode te escutar sem a sua permissão. Não tem mais orelha na parede, né? Não. Só tem a mamãe. E a mamãe vai te escutar com o coração. Tiago entrou devagar, colocou a mochila no chão, olhou ao redor. Tocou a parede, encostou o ouvido. Silêncio total, parece, e o mar sem ondas, ele sussurrou. Clara ficou na porta, com lágrimas nos olhos dessa vez, lágrimas de alívio. Mas nos dias seguintes, Tiago não conseguiu dormir sozinho com facilidade. Sempre pedia que Clara deitasse ao lado. A cada barulho mínimo vento na janela, cano fazendo ruído ele se assustava, os olhos abertos de medo. Eu odeio a noite, disse Tiago numa madrugada. De dia ninguém conta histórias. Mas à noite eu fico com saudade e também com raiva. Saudade do quê? Clara o abraçou. Da voz contando história. Não porque era bonita. Mas porque eu me acostumei. Era tipo, parte do meu sono. Clara sentiu um nó na garganta. Então agora, e deixa a mamãe contar, tá? Tiago assentiu. Naquela noite, Clara pegou um velho livro de contos de fadas. Sua voz começou trêmula, mas logo ficou firme. Tiago fechou os olhos, ainda segurando a barra da blusa da mãe, mas o rosto estava mais relaxado. Quando a história terminou, ele não pediu mais. Apenas sussurrou, a voz da mamãe é mais bonita. Uma semana depois, Álvaro voltou para uma última inspeção. Tiago guiou pelo quarto novo, apresentando tudo como um pequeno arquiteto. Aqui é a parede que não fala. Aqui é a janela sem vento. Aqui é a cama onde eu durmo e ninguém sussurra. Álvaro sorriu. Você gostou do quarto novo? Gostei. Mas ainda sinto falta do antigo. Porque fui muito corajoso lá. Clara ouviu e seus olhos marejaram. Depois que Álvaro foi embora, Clara e Tiago sentaram-se na sala para desenhar. O menino desenhou duas paredes, uma antiga com orelha e microfone, e uma nova com flores, sol e a palavra o silêncio escrita em letras grandes. Mãe, perguntou Tiago quando escureceu. Amanhã posso chamar meus amigos para brincar? Claro que pode. Quero mostrar meu quarto novo. Aquele onde ninguém conta história errada. Clara sorriu e acariciou o rosto do filho. Você é muito corajoso, Tiago. A mamãe tem muito orgulho de você. O menino assentiu e se aninhou no colo dela. Mas a mamãe tem que prometer. Se algum dia a parede voltar a falar, a mamãe tem que escutar primeiro. Clara se abaixou e o abraçou com força. A mamãe promete. Dessa vez e todas as próximas. Na primavera seguinte, ninguém mais falava o nome de Mateus no antigo condomínio. As pessoas se referiam ao caso com eufemismos, daquele problema do ano passado, a história da parede, a coisa dos sons. Mas Clara se lembrava. De cada sussurro, de cada pesadelo gritado de Tiago, de cada olhar atormentado quando o menino perguntava, mãe, tem certeza que ninguém mais me escuta? Após o caso, Tiago ficou um mês afastado da escola por recomendação da psicóloga. Clara o levou para consultas com a doutora Letícia Nascimento, especialista em traumas infantis.
Ela era baiana, gentil, com um sorriso que parecia uma lâmpada morna no corredor frio do hospital. Ele não está só traumatizado pelo que aconteceu, disse Letícia após as 3 primeiras sessões, mas pela sensação de ter sido traído. Ele descobriu algo errado e ninguém acreditou. Essa é a ferida mais profunda. Clara ficou em silêncio. Então o que eu faço para ele voltar a confiar em mim? Letícia sorriu de leve. Ouça. Dessa vez, escute de verdade. Sem querer corrigir. Sem querer explicar. Apenas escute ele como escutaria um adulto. Naquela noite, Clara sentou-se ao lado de Tiago, que acabará de terminar um desenho de um dragão de 3 cabeças. A imagem era colorida, vibrante e bem diferente dos desenhos escuros do ano anterior. Você me conta a história desse dragão? Ela perguntou. Tiago respondeu animado. Esse dragão mora num vulcão. Mas um dia, alguém entrou no ouvido dele para controlar tudo. Desde então, ele só rugia sem parar e nem sabia por quê. Depois veio um menino, que descobriu e tirou a orelha do dragão. Aí o dragão conseguiu dormir de novo. Clara o abraçou com força. Foi a mamãe que deixou colocarem essa orelha, mas também vai ser a mamãe quem vai te ajudar a tirá-la, ela sussurrou. No segundo mês, Clara decidiu mudar o quarto de Tiago. Não apenas reformar como antes, mas recomeçar do zero, um quarto novo, móveis novos, cores novas. Ela perguntou como ele queria o novo espaço. Quero muita luz. Uma janela que dê pro céu. Uma mesa para desenhar e uma estante. Mas, sem parede na frente da cama. Clara assentiu, anotando tudo com cuidado. E a parede do lado esquerdo, pode? Pode, se ela ficar quieta. E tem que ser pintada de cor clara. Eles foram até uma loja de móveis. Tiago escolheu tinta verde hortelã, tapete bege, guarda-roupa cor creme. Ele mesmo colou adesivos de galáxias e carinhas sorridentes na parede, símbolos de sons positivos sugeridos por Letícia. Álvaro voltou na semana seguinte para fazer a última vistoria do sistema. Trouxe um novo medidor de som. As crianças têm o ouvido mais apurado, disse sorrindo. Se o Tiago não ouvir nada, é porque tá tudo certo. Ele entrou no quarto e passou o aparelho por todos os cantos. Sem ruído, sem eco, sem reflexo estranho. Aprovado. Clara o convidou para tomar um chá na sala. Tiago sentou junto, com os olhos fixos em Álvaro com confiança. Tio Álvaro, disse Tiago, o senhor sabe o que é uma parede que sabe falar? Álvaro sorriu. É uma parede com ouvidos. Mas eu acho que parede só deve escutar quando a gente quer falar. E se a gente não quiser? Então ela tem que ficar quietinha, como pedra. Nem todo mundo tem o direito de ouvir você, Tiago. O menino assentiu e sorriu um sorriso de verdade, sem se proteger. Clara decidiu registrar toda essa trajetória em forma de carta de agradecimento, enviada para a doutora Letícia e para Álvaro. Na carta para Letícia, ela escreveu: Doutora Letícia. Eu achava que curar meu filho era algo técnico, consertar parede, trocar de quarto, remover equipamentos. Mas agora eu entendo, curar é mudar o jeito como escutamos uns aos outros. Desde que a senhora me ensinou a ouvir de verdade, percebi o quanto fui apressada com a voz do meu filho todos esses anos. Na carta para Álvaro, escreveu: Álvaro. Se você não tivesse vindo naquela noite, eu talvez ainda pensasse que Tiago só estava imaginando coisas. Você não só nos ajudou a resolver um sistema técnico, você salvou uma criança de um pesadelo sonoro que tomou conta da infância dela. A parede ficou em silêncio. Mas nossos corações ecoam gratidão. Ela imprimiu as cartas e colou num quadro de madeira pendurado na cozinha. Como um lembrete de que algumas pessoas entram em nossa vida para consertar rachaduras que a gente nem sabia que estavam ali. Numa noite no início do verão, com o vento soprando suavemente da praça de Curitiba pela janela, Clara perguntou a Tiago: Agora você consegue contar histórias para si mesmo? Tiago assentiu. Conta um pedacinho pra mamãe. Tá bom. O menino se deitou na cama e olhou pro teto.
Era uma vez um menino que era vigiado por uma parede. Ele não entendia por que a parede sabia das coisas da casa dele. Mas um dia, a mãe dele derrubou a parede, construiu outra novinha e deu para ele um quarto sem segredos. Aí, desde então, ele podia contar histórias sem medo de ninguém ouvir escondido. Clara sorriu, como se uma luz acendesse por dentro. A luz do abajur cobria o rosto do filho, e pela primeira vez em um ano, ela ouviu dormir sem precisar segurar sua mão. Antes de adormecer, ele murmurou: "Agora eu posso conversar comigo mesmo sem precisar da parede." Uma semana depois, Dona Carmen, do segundo andar, organizou uma festinha de agradecimento aos moradores por terem se unido durante a fase horrível do ano passado. Tiago também foi convidado. "Quer usar que roupa?" perguntou Clara. "A camiseta verde. Da cor da parede nova." Na festa, Tiago corria e brincava com os amigos do prédio. Quando perguntaram sobre o quarto novo, ele respondeu naturalmente: "Ele não fala nada, mas sabe escutar." Todos riram. Alguns vizinhos que antes duvidavam agora olhavam de outra forma. Álvaro chegou atrasado, trazendo uma caixinha de presente. Quando Clara abriu, encontrou uma maquete de casinha de madeira por dentro, miniaturas de ferramentas, chave de fenda, lanterna, ferro de solda, medidor de som. Na tampa da caixa, uma frase escrita com capricho: "Para o protetor dos sons da casa." Clara olhou para Álvaro, emocionada. "Você sempre acerta bem onde mais toca." Ele deu de ombros. "Dessa vez não é para você. É pro Tiago." O menino pegou a maquete, os olhos brilhando. "Eu vou ser o consertador das paredes que falam errado." Álvaro caiu na risada. "Você fala melhor que muito engenheiro." Clara olhou para o filho. A luz do apartamento refletia em seus cabelos, formando um halo suave. Não havia mais sombra alguma em seu rosto, apenas pureza, finalmente devolvida ao lugar de origem. Um mês após a festa dos moradores, Clara recebeu uma carta oficial com selo vermelho da delegacia da cidade de Curitiba. A carta era impressa em papel especial e trazia um anexo escaneado com o seguinte conteúdo: "A senhora Clara Martins. A Polícia Civil de Curitiba agradece profundamente por sua ação oportuna, que ajudou a solucionar um grave caso de violação de privacidade ocorrido no conjunto residencial da Rua dos Ipês. Sua coragem e lucidez não apenas protegeram seu filho, mas contribuíram para deter um crime que durava há anos e afetava dezenas de famílias." Clara leu e releu, o coração acelerado. Olhou para Tiago, que brincava na sala com sua maquete de engenheiro, apertando um parafuso de plástico e desenhando o projeto da parede contra escutas erradas. "Mãe, se eu terminar esse quarto que ninguém pode escutar, você quer morar nele?" "Eu vou ser a primeira moradora", respondeu Clara sorrindo. "E não vou dizer nada para ele ficar bem quietinho." "Não, tem que cantar", protestou o menino. "Porque uma casa só está segura quando tem voz de gente de verdade. Não de alto-falante." Clara caiu na risada. Foi até ele e beijou-lhe os cabelos. Naquela tarde, Álvaro também apareceu com um presente especial. Era uma moldura de madeira, com o projeto técnico do sistema acústico de isolamento triplo que ele usou para refazer o quarto de Tiago. No canto da moldura, uma frase em letra pequena: "Isso não é só engenharia. Isso é proteger memórias." Clara quase chorou. "Você quer mesmo me deixar sem saber como agradecer, né?" Álvaro sorriu gentilmente. "Não precisa agradecer. Só de ver vocês dois em paz, já é mais do que suficiente. Então aceita jantar com a gente. Fizemos bolinho de arroz com frango." Fechado. Naquela noite, os três se sentaram ao redor da pequena mesa de madeira. Tiago comia enquanto explicava sobre sua maquete, uma casa de plástico com sensores de som que detectam ruídos estranhos. "Se o som não for de alguém da casa, a luz acende vermelha e dispara um alarme", explicou com seriedade. Álvaro arregalou os olhos. "E como você vai chamar essa invenção?" "A parede que escuta na hora certa." Clara riu alto. "Nome grande, hein?" "Mas é verdade", Tiago respondeu.
Porque parede não serve só para ficar parada. Ela tem que saber quando escutar e quando ficar quieta. Álvaro assentiu. Essa frase eu vou colocar num livro de engenharia um dia. Uma semana depois, uma pequena cerimônia foi realizada na prefeitura municipal. Na lista de pessoas homenageadas por contribuir com a segurança da comunidade estavam Clara Martins e o engenheiro Álvaro Moreira. O oficial Rafael os recebeu pessoalmente. A liderança da cidade quer agradecer a vocês dois por não apenas descobrirem o caso, mas também por colaborarem, fornecerem provas e apoiarem todo o processo de investigação. Você deveria subir ao palco primeiro, Clara sussurrou para Álvaro. Não, você e o Tiago são o centro dessa história. Eu sou só o engenheiro. Quando Clara subiu ao palco, todo o auditório aplaudiu. Mas ela disse apenas algumas palavras. Eu não me acho corajosa. Eu sou apenas uma mãe que finalmente aprendeu a ouvir o próprio filho. Tiago, sentado na primeira fileira, acenava sem parar e gritou. Mamãe conta histórias melhor do que a parede. Risadas ecoaram por toda a sala. Quanto ao Sr. Mateus, o julgamento aconteceu no final do ano. Embora o advogado de defesa tenha pedido uma avaliação psiquiátrica, o laudo indicou que ele tinha plena consciência de seus atos, agiu com intenção, planejamento e sem qualquer perda de controle. A sentença foi anunciada. Mateus Silva 14 anos de prisão por violação de privacidade, instalação ilegal de dispositivos de escuta e filmagem, e uso indevido de tecnologia para fins pessoais. Após cumprir a pena, será submetido à vigilância permanente e proibido de morar perto de áreas residenciais com crianças menores de 15 anos. Quando Clara recebeu essa notícia, ela estava penteando os cabelos de Tiago. Mãe, o que é vigilância permanente? É quando, mesmo solto, ele continua sendo vigiado. Não pode cometer os mesmos erros de novo. Tiago assentiu. Então quer dizer que o tio da parede agora também tem uma parede para ele. Exatamente. Clara sentiu paz. Não por saber que Mateus estava preso, mas porque Tiago sabia que a justiça existia. Ele não acreditava mais que pessoas ruins poderiam se esconder para sempre atrás das paredes. No fim do verão, as aulas começaram. Tiago voltou para a escola sendo recebido com carinho por sua antiga professora, Marta Lopes. Tiago está mesmo crescido, comentou ela, passando os dedos carinhosamente pelos cabelos do menino. E os olhos dele estão cheios de vida. Eu sabia que a mamãe ia confiar em mim, respondeu Tiago. Agora não tenho mais medo de dizer o que sinto. Marta lançou um olhar cheio de gratidão para Clara. Você teve uma atitude que exige muita coragem. Clara retribuiu com um sorriso suave. Eu apenas aprendi a escutar meu filho de verdade. O primeiro dia de aula terminou com Tiago lendo um texto diante da turma. Eu achava que a parede era contra mim. Mas hoje eu entendo que até a parede pode sentir. Ela guarda segredos, mas também sabe quando é hora de revelá-los. Quando aprende a escutar, uma parede pode proteger. Um dia, quero ser alguém que constrói paredes assim. A professora Marta se emocionou e não conteve as lágrimas. Todos os colegas bateram palmas. Ao entardecer, Tiago ficou observando seu novo quarto, banhado pela luz dourada do pôr do sol que se espalhava sobre a parede verde clara. Com uma chave de fenda de brinquedo na mão, deu leves toques na parede. Não ouço nada, murmurou. Clara, atrás dele, sussurrou com ternura. Porque o que precisa escutar de verdade está dentro do seu coração. Tiago se virou com um sorriso. A mamãe tem razão. Mas se alguma voz ruim voltar a cochichar, o que você vai fazer? Vou escutar um pouco. E depois vou dizer, chega. Eu não preciso dessa voz. Eu tenho a minha. Clara abriu os braços e ele correu para o abraço. Naquele gesto, os anos marcados por barulhos confusos pareciam enfim se ajeitar, tudo graças à escolha de uma mãe que decidiu confiar nas palavras do próprio filho. Do lado de fora, o vento de Curitiba voltava a soprar. Mas agora, não trazia mais sussurros assustadores através das frestas.
Apenas o som da risada de Tiago preenchia o lar, o som mais puro, mais real e mais bonito que Clara já escutou. Essa narrativa ressalta o valor de escutar e acreditar nas crianças. Muitas vezes, elas percebem verdades que os adultos ignoram, e a falta de atenção pode deixá-las feridas. A caminhada de Clara e Tiago nos ensina que amar também é ouvir, compreender e seguir juntos. A justiça pode levar tempo, mas quando pessoas do bem escolhem falar, a verdade finalmente aparece. E, no fim, a cura começa quando temos coragem de enfrentar aquilo que tentamos ignorar. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.